Graça e paz, amados, tudo bem? Eu quero que você abra aí a sua Bíblia rapidamente em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Tá? É um texto bem conhecido. Amém? O título da mensagem desta noite está intitulado Espelhos Quebrados e Identidade Restaurada. Só por uma questão pedagógica, vamos repetir. Espelhos quebrados e identidade restaurada. Todos estão me ouvindo bem aí no fundo? Acena assim com a mão, beleza? Diz assim a palavra do Senhor. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Vou ler novamente. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Feche os seus olhos, deixa eu orar rapidamente com você. Senhor, nós exaltamos o teu santo nome. Te damos graça, Pai, por mais esse dia, por mais esse culto de celebração. E faço, Pai, a mesma oração que tenho feito todas as vezes, Pai, no temor do Senhor que tenho subido aqui neste lugar. Peço que o teu Espírito, Pai, fale por mim, a tua igreja, à medida da necessidade, Pai, daqueles que aqui estão e aqueles que nos acompanham em suas casas, ó Deus. Eu oro para que o Senhor fale diretamente ao coração de cada um, de acordo com aquilo que o Senhor, Pai, quer fazer com a tua palavra. É o que eu oro no nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, a temática dessa noite, espelhos quebrados e identidade restaurada, é apenas uma alusão a quando nós começamos a olhar para outras pessoas como espelhos, e aí a gente procura alguém que realmente a gente possa se identificar, e às vezes no decorrer da nossa caminhada, da nossa vida, a gente percebe que não era bem aquilo que nós estávamos procurando. E aí a gente começa a tentar entender o sentido. Eu não estou dizendo aqui que nós não podemos olhar para outras pessoas, porque um processo social, você olhar para outro e ser produto de alguém que está fazendo alguma coisa, você querer ser também. Mas eu estou falando de escolhas erradas. Muitas vezes você olhar porque o mundo ele está colocando situações para que você faça também. Então essa temática é baseada em cima disso, é apenas uma alusão. Mas veja bem, qualquer semelhança é mera coincidência. Eu quero contar aqui rapidamente o espelho de Mark. Mark era um rapaz talentoso, ele tinha muitos seguidores nas redes sociais, sempre postava fotos sorrindo, viagens, conquistas, todos os admiravam. Por fora parecia completo, mas por dentro ele se sentia vazio, como se vivesse sempre atuando. Na verdade, tudo era uma grande encenação. Ele se comparava com outras pessoas, sentia inveja e medo de perder a aprovação das pessoas. Quando errava, escondia. Quando sofria, fingia estar bem. Sua identidade era como um espelho trincado. Refletia algo bonito, mas estava quebrado. Um dia, um amigo convidou ele para ir numa cela. E ele indo nessa cela, relutante, ele lá foi e ouviu uma frase que o atingiu como um raio. E essa frase dizia assim: você pode impressionar com suas forças, mas é amado por Deus apesar das suas fraquezas. Pela primeira vez, Mark percebeu que estava preso a uma identidade falsa, uma vida construída sobre a aparência, não sobre a verdade. Ele começou a ler a Bíblia, e ele encontrou em Efésios 1, e leu lá que em Cristo ele era escolhido, ele era redimido, ele era perdoado, ele verdadeiramente ele era amado e não precisava mais fingir. Então ele fez uma oração, e nessa oração ele disse: Senhor, estou cansado de ser alguém que não sou, me mostra quem eu sou em Ti. Com o tempo, Mark largou as máscaras, deixou de buscar validação nas curtidas e passou a buscar intimidade ou um profundo relacionamento com Deus. Suas postagens mudaram, seu coração mudou, ele trocou o espelho trincado pela verdade da palavra de Deus e finalmente se viu como Deus o via. Vocês estão entendendo aqui o que eu estou dizendo essa noite? Qualquer semelhança é mera coincidência nessa noite aqui. E o texto base, nós acabamos de ler, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é.
e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tem algumas implicações que eu quero falar com vocês, implicações práticas. A primeira implicação aqui é a identidade transformada. O crente deixa de se ver como alguém perdido no pecado e passa a se reconhecer como filho de Deus, com um novo propósito e direção. Uma outra, mudança de atitudes e comportamentos. Tem que ter, né, amados? A transformação interna leva a uma mudança visível no comportamento, refletindo os valores do reino de Deus. Você agora sinaliza e mostra o reino. Você é uma pessoa que Deus escolheu para você sinalizar o reino de Deus. A terceira, uma esperança renovada. O crente vive com a certeza de que o passado não define o seu futuro, pois em Cristo tudo se fez novo. Veja bem, muitas pessoas vivem presas ao passado, aos rótulos que o mundo, as suas próprias falhas, colocaram sobre elas. Mas quando estamos em Cristo, tudo muda. A Bíblia declara que somos uma nova criatura, não uma versão melhorada, preste atenção, do velho eu, mas uma nova identidade, baseada na graça e não no desempenho humano. Porque hoje tudo, as pessoas querem colocar o desempenho, eu faço isso, eu aconteço, eu estou desenvolvendo meu trabalho dessa forma. Isso é poder aí fora relativamente. Mas nós sabemos que para Cristo outras coisas estão pautadas e são muito mais importantes. E eu quero falar para vocês, eu sempre trago uma problemática, e há alguns anos atrás eu venho lendo sobre esse assunto, e hoje vou ter a oportunidade de falar um pouco sobre ele. E esse assunto fala sobre uma humanidade editada e a farsa do perfeito digital. Diga aí, humanidade editada e a farsa do perfeito digital. Eu sei que a maioria aqui já tem ideia do que eu vou falar aqui, mas vamos discorrer um pouco sobre isso. Nós vivemos em uma era que a realidade perdeu espaço para o filtro. As redes sociais, que nasceram com a proposta de conectar pessoas e compartilhar experiências, tornaram-se vitrine cuidadosamente montadas, onde a humanidade é retocada, reeditada e muitas vezes completamente forjada. E sabe qual que é o problema? Nós começamos a viver com essas premissas, buscando essas mesmas coisas. Criou-se um novo tipo de existência, a existência performática, onde só cabe o sorriso, o sucesso, o corpo esculpido, a viagem dos sonhos, o amor idealizado. Essa humanidade editada, ela é perigosa, amada igreja, meus caros irmãos, porque fabrica uma ilusão de perfeição constante, e isso é um engano, é uma mentira. Pessoas reais, com vidas reais, passa a se comparar com recortes escolhidos a dedos de vidas alheias. O sofrimento, a falha, as dúvidas, partes inevitáveis e fundamentais da experiência humana são apagados como se fossem defeitos. E veja bem, são apagados como se fossem defeitos, quando na verdade são o que nos tornam pessoas autênticas e verdadeiras. Ali é tudo mil maravilhas, ali é tudo pintado. Mas muitas vezes nós olhamos para aquilo e falamos assim: poxa, minha vida não é dessa forma, o que está acontecendo comigo? E hoje eu vim aqui te falar que isso é um auto-engano na vida de muitas pessoas. Eu sei que a maioria aqui faz o uso, se não todo mundo faz o uso de redes sociais, mas nós temos que tomar cuidado com essas coisas. Por trás das lentes e filtros há muitas vezes solidão, ansiedade, insegurança. Há quem chora depois de postar um bom dia sorridente, que edite o corpo para perder a identidade, quem busca validação em curtidas e comentários para preencher um vazio que nem o mais caro ring light consegue iluminar. A crítica não é o uso das redes sociais aqui em si, mas ao uso desonesto da própria humanidade, enganando as pessoas. Você pode enganar nas redes sociais, mas Deus está te vendo. Deus, Ele olha o teu coração, Ele sabe o que se passa. O problema não é compartilhar momentos felizes, mas sim mascarar a vida como um eterno comercial de margarina. Eu não sei quantos daqui já assistiram aquele filme, O Sexto Sentido, daquele garotinho que simplesmente ele via
espíritos. E ele está sentado na mesa da casa dele, na cozinha, no café da manhã, e de repente passa uma propaganda, onde aparece uma família feliz, e de repente ele pega o sapato e taca na televisão. Ele sabia muito bem o que estava se passando. Ele sabia que aquilo não era verdade, aquilo é para vender, é para enganar, é para ludibriar, e é assim que Satanás faz com a gente. Ele nos engana, e é tão sutil que você não percebe, daqui a pouco você está fazendo as mesmas coisas que o mundo aí fora está fazendo. Quando todo mundo parece estar vivendo a melhor versão de si, quem encara a vida como ela é, sente-se em desvantagem. Essa é a grande verdade, quando na verdade está apenas sendo real. Realidade é para nós nos tornarmos pessoas fortes, pessoas preparadas para ajudar outras pessoas. As suas cicatrizes significam muito para Deus, por quê? Não é porque Deus é um sádico, não. É porque você está sendo provado e aprovado para levantar muitas pessoas, para que a tua vida, o teu propósito tenha sentido humano na face da terra. Talvez esteja na hora de reaprender a mostrar o que somos, e não apenas o que vendemos, de lembrar que a autenticidade não precisa de filtro, e que a beleza da vida também mora na imperfeição. Um pouco de humanidade, um pouco de imperfeição, isso é bom, para saber que nós dependemos de um único, exclusivo e poderoso Deus. Imagina você sendo uma pessoa perfeita, onde todas as coisas dão certo, está errado. Você nem estaria aqui, porque você está pronto. Mas veja bem, vivemos uma sociedade que constantemente nos pressiona a moldar nossa identidade com bases em padrões passageiros, aparência, status social, profissão, ou até mesmo likes em redes sociais. Eu não quero entrar profundamente no mérito, mas tem pessoas que buscam o tempo todo, e eu não estou dizendo pessoas que trabalham com isso, porque eles devem fazer isso mesmo, para mostrar o seu trabalho, o seu produto. Eu estou vendo pessoas vaidosas, pessoas narcisistas, que tiram uma foto e de repente daqui 5 minutos eles estão olhando para ver se ele esteve curtida, se realmente está tendo aprovação, se realmente aquilo ali é importante para ela. É um auto-engano. A falsa identidade é aquela que nos faz acreditar que somos apenas o que o mundo diz que somos. Aí vem, será que somos fracassados, insuficientes, culpados, indignos de amor? Essa distorção nos afasta do propósito de Deus e nos mantém à insegurança, ao orgulho e à autodepreciação. Olha só onde que a gente acaba sendo convergido para essas áreas. É como vestir uma máscara para sobreviver, sem nunca experimentar a liberdade de ser quem realmente somos. O inimigo usa essas mentiras para nos afastar da nossa real essência. Existe uma real essência para cada um de nós, que só pode ser plenamente descoberta em Cristo. Tem um texto que eu gosto muito em Gênesis, que relata um pouco o problema de identidade de um personagem bíblico, no caso de Jacó, que está no capítulo 27 de Gênesis. Seu pai Isaac já era muito velho, e não mais conseguia enxergar, já tinha perdido a visão. Certo dia chamou Esaú, seu filho o primogênito, seu filho mais velho, e disse: pegue agora suas armas, o arco e a aljava, e vá para o campo caçar alguma coisa para mim. Prepara-me aquela comida saborosa que tanto aprecio, e traga-me para que eu coma e abençoe antes de morrer. Olha a perspectiva de Isaac aqui. Disse a mãe, a Rebeca, né? A Rebeca ouviu tudo aquilo, disse assim, ela ouviu a conversa do pai com o seu primogênito, e disse a Jacó: vá ao rebanho e traga-me 2 cabritos escolhidos, para que eu prepare uma comida saborosa para seu pai, como ele aprecia. Leve então a seu pai para que ele coma e o abençoe antes de morrer. Resumo da ópera: Jacó queria ser abençoado no lugar de Esaú. Rebeca pegou as melhores roupas de Esaú, colocou em Jacó, depois cobriu-lhe as mãos e a parte liso do seu pescoço com as peles do cabrito. Eu posso imaginar aqui a perspectiva. Veja bem, o texto do capítulo 27 de Gênesis, versículo 18 e 19, diz assim: ele se dirigiu ao pai e disse: meu pai. Respondeu ele:
sim, meu filho, quem é você? Jacó disse, eu sou Esaú. O problema está em você querer ser outras pessoas, sendo que Deus tem algo exclusivamente para você. O pai Isaac, a perspectiva, ele poderia estar imaginando, meu filho, o primogênito, aquele que Deus enviou, está caçando, porque isso tinha uma representatividade forte na cultura deles, mas na verdade estava sendo enganado, estava sendo passado para trás. E o que eu aprendo aqui, com essa falsa identidade de Jacó, é que Jacó não acreditava nas promessas de Deus sobre a vida dele. Jacó não acreditava que Deus acreditava nele. E infelizmente existem pessoas que estão dessa forma, estão vivendo desse jeito. Ele teve que passar por seu irmão porque achou que seria a única maneira de ser abençoado. Diga para o seu irmão que está do seu lado, não é a única maneira. Deus tem algo para você. É muito comum hoje, em geral, olharmos para as pessoas e queremos ser como elas. Eu lembro, muitos anos atrás, isso acontece muito. Eu não posso ser um teórico, eu tenho que viver aqui e falar com propriedade para vocês. Com música, você olha para outro músico, você quer ser que nem ele, você quer tocar que nem ele, e você quer ter o trejeito dele, você quer usar a mesma roupa, você quer colocar a mesma calça, a mesma bota, deixar o cabelo comprido. E quando você começa a observar as pessoas, você começa a arrastar uma legião, porque as pessoas estão olhando para você e querem fazer a mesma coisa. Olha aqui, ó, estamos usando suas roupas e tentando se parecer com elas. Isso é externamente falando, porque internamente há uma crise terrível em nosso interior. Isso precisa ser ajustado. A segunda, falsa identidade, o auto-engano. Aquilo que para Jacó instantes atrás era tolice, no presente momento parece ser a melhor escolha. Tudo por causa de uma recompensa. Quando nos encontramos na mesma condição de Jacó, meus amados irmãos, nos enganamos a nós mesmos, tudo por uma recompensa que possa momentaneamente nos satisfazer. O perigo são as consequências e vivemos uma vida em função do falso eu, sempre dependendo da recompensa para alcançar a satisfação. Então nós podemos ver aqui que Jacó não acreditava nas promessas de Deus para a sua vida e vivia sob a pressão de um auto-engano. Isso é muito comum nos dias de hoje. Mas em contraste com a nova identidade em Cristo, a nova identidade em Cristo é fundamentada na verdade imutável de Deus. A Bíblia afirma, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Essa transformação ela não é superficial, entenda isso, mas profunda, e envolve primeiramente perdão dos nossos pecados. Diz no livro do profeta Miqueias que Deus pega os nossos pecados e sepulta no mar do esquecimento. Aí para você que tem a ideia, o lugar mais profundo do oceano é a Fossa das Marianas, com mais de 11 quilômetros de profundidade. Ninguém conseguiu chegar lá. Não permita que os seus pecados o abalem e o atrapalhem. A segunda coisa aqui é a adoção como filhos de Deus. E João, capítulo 1, versículo 12, diz assim, contudo, aos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes autoridade de se tornarem filhos de Deus. Sabe, quando a gente fala assim, pô, você é filho, às vezes é muito vago, né? As pessoas não acreditam, mas um filho sabe tocar o coração do pai. As suas palavras direcionadas ao pai. O pai, quando olha para você e vê que é você, ele vem em teu favor, ele te socorre, ele te conhece de uma maneira que nem você mesmo conhece. Por isso a importância de nós sermos filhos de Deus e reconhecermos a adoção como filhos de Deus. A terceira é a presença do Espírito Santo habitando em nós. Em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 19, diz, ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos?
Este versículo enfatiza que o corpo do crente é o templo do Espírito Santo, que reside nele e provém de Deus. O que está dentro de você é o sopro de vida, é de Deus. Deus habita dentro do barro e te dá vida. É isso que nós éramos um boneco de barro. E Deus soprou nas nossas narinas e nos deu vida. Em Cristo, deixamos de ser definidos por nossos erros e passamos a ser reconhecidos como amados, perdoados, escolhidos e fortalecidos. É isso que você é. Receber essa nova identidade exige fé e renovação constante da mente. É necessário abandonar a antiga natureza e tudo aquilo que sustentava a falsa identidade, confiando que aquilo que Deus diz sobre nós é mais verdadeiro do que qualquer voz contrária. É um processo diário de entrega, onde aprendemos a ver a nós mesmos como Deus nos vê. Saiba de uma coisa: Deus olha para você e vê um potencial inefável que não pode ser dito, e você também não consegue enxergar. É por isso que Deus não desiste de você, não desiste de mim, não desiste do descrente aí fora. Em resumo, em suma, a nova identidade em Cristo não é uma modificação externa, mas uma transformação interna que redefine completamente quem somos. Diferente da identidade falsa que escraviza, a identidade em Cristo cura, ela conduz ao propósito eterno de Deus. Propósito eterno de Deus. Escolher viver em verdade é o caminho para uma vida plena e com um significado verdadeiro. Mas agora, eu quero compartilhar com vocês 4 pontos de como muitas vezes a nossa identidade, que pode estar, não estou apontando ninguém, mas em algumas áreas ela pode estar distorcida, como nós podemos mudar isso em Deus. Como o Senhor, como a Bíblia fala a nosso respeito dessa falsa identidade para uma identidade restaurada em Cristo. Então, o primeiro tópico aqui: se alguém está em Cristo. Aqui nós vemos uma nova identidade, começa com um profundo e verdadeiro relacionamento com Deus. Enquanto viver, vou falar sobre isso, porque isso aqui é o cerne da vida, da caminhada do cristão. Quanto mais profundo você for em Deus, mais você cresce para cima. Você sabia disso? Quanto mais profundo, mais estrutura, mais Deus pode acrescentar para cima, porque você se torna uma estrutura inabalável no Senhor. Se alguém está em Cristo, a identidade cristã, ela não vem da religião, mas do relacionamento com Jesus. Estar em Cristo é viver unido a Ele, como ramos na videira, como diz lá em João 15, versículo 5, eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Olha o que Deus está falando aqui: eu chamei você para permanecer em mim. Você foi escolhido para estar comigo, você foi escolhido para andar comigo. E isso eu não falo só a crentes, não, eu falo aos descrentes principalmente. É um convite. E pode ter certeza que a sua vida jamais será a mesma. Isso muda a nossa posição diante de Deus, de pecadores condenados para filhos amados, como diz em Romanos, capítulo 8, versículo 1 e o versículo 15. No versículo 1 diz: portanto, agora já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nós estávamos debaixo de um jugo de morte, mas aprove Deus nos escolher, nos trazer para a sua graça e misericórdia. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Versículo 15: pois vocês não receberam um espírito de escravidão, para novamente temerem, mas receberem um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Sabe o que significa uma das traduções de Abba, Pai? Paizinho. Você, quando tem experiências com Deus, você pode ir lá ajoelhar no pé da sua cama, ou em qualquer lugar onde você queira orar, e você fala assim: Paizinho, está difícil. Aí seu pai, como ama você incomensuravelmente, assim: calma, filho, eu estou aqui. Ninguém sabe melhor do que se passa com você do que Deus.
Ninguém sabe porque o seu sorriso foi embora, mas Deus sabe. Tem pessoas aqui que não estão conseguindo mais sorrir, não consegue. Mas Deus trouxe eu aqui para dizer essa noite, você vai voltar a sorrir, a esperança vai voltar, como o sol do meio-dia, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Nós temos uma aplicação aqui também. A verdadeira identidade cristã só pode ser vivida por quem está realmente ligado a Cristo. Não basta conhecer sobre Ele, é preciso estar nele. Estar nele significa não só comprometimento, mas viver todos os instantes. Fala assim, essa pessoa aí, ele é um fanático. Que nós morramos fanáticos por Jesus. E eu não estou falando de religiosidade, eu estou falando de conhecê-lo na profundidade da sua essência. E isso é para todos aqueles que querem e creem. Pessoas sem um relacionamento verdadeiro com Cristo apresentam dois tipos de comportamento, infelizmente. E para a glória de Deus, eu sei que aqui não existe nenhuma dessas pessoas, que são pessoas ritualistas e religiosas, só para ficar em paralelo aqui. Uma pessoa ritualista é alguém que dá ênfase exagerada a formas exteriores de fé, ritos, cerimônias, tradições humanas. Pratica a religião de forma mecânica apenas com costume ou obrigação. Pode cumprir regras religiosas, ir à igreja, jejuar, orar em horários fixos, mas sem relacionamento verdadeiro com Deus. Corre o risco de viver uma fé sem transformação interior, centrada em obras visíveis, na graça e na fé. O exemplo bíblico disso, Jesus ele criticou os fariseus por serem muito ritualistas. Faziam longas orações em público, jejuavam e seguiam regras externas, mas seus corações estavam longe de Deus. Jesus combateu isso no seu ministério. O religioso ele é diferente, frequenta cultos, mas não vive os ensinamentos de Jesus no dia a dia. Busca por aparência de fé, mas não tem transformação interior. Não se envolve com serviço, discipulado ou missão, não entende a causa de Cristo, está alheio, está com o coração em outro lugar. Ele participa porque está na casa de Deus, hoje é modismo, eu sou evangélico. Vive uma fé superficial baseada em hábitos ou tradição. Mas eu quero dizer para você, Deus está te convidando a viver algo sobrenatural nesta noite aqui. A entregar o seu coração, falar, Senhor, eu vou me esforçar, eu vou me esmerar, porque eu quero esse relacionamento profundo com o Senhor. Segundo ponto, nova criatura é, você foi transformado radicalmente. Nova criatura no original grego, fala da palavra kitsis, que implica em uma criação do zero, não é uma reforma. O Claudinei, de vez em quando, ele fala assim para mim, você está feinho, hein, filho? Mas uma meia lataria aí, uma massa corrida aí, resolve tudo. Eu não estou falando disso, eu estou falando de uma renovação, onde você tudo se torna novo. É uma criação do zero. Deus não está apenas a perdoar nosso passado, Ele nos dá uma nova natureza. Em Efésios 4:24 diz, se vestirem do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade, provenientes da verdade. A velha identidade, culpa, medo, pecado, foi substituída por uma nova identidade, justiça, santidade e amor. É isso que nós somos, pela fé. Podemos aplicar esse ponto também. Você não é mais o que era. Não vive como um homem velho usando roupas novas. O seu interior está sendo transformado dia após dia. Agora, nesse momento. Ontem você passou por transformação. Amanhã tem mais transformação. Alguns anos na frente tem mais transformação, porque aprove Deus revelar aos filhos e mostrar quantas coisas
grandes e inefáveis tem para cada um de nós. Terceiro tópico, as coisas velhas já passaram. Não somos mais definidos pelo passado. O pecado, a condenação, os traumas e os antigos padrões de pensamento não têm mais domínio sobre você. Romanos capítulo 6, versículo 14 diz assim: assim, o pecado não deve ter domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, mas estão debaixo da graça. Eu não estou falando com pessoas perfeitas, eu estou falando com pessoas que estão lutando constantemente para cada dia ser melhor para a glória de Deus. A gente dá umas caneladas, às vezes a gente perde o cerne, a gente perde a direção, mas a diferença é que a gente vai até a presença de Deus, Ele perdoa pecados, Ele restaura a nossa condição, Ele traz a gente de volta. Que Deus maravilhoso. Eu acho que a situação que me faz, ou a condição que me faz, cada dia crer mais e mais no poder da palavra de Deus, sabe, na salvação, é essa transformação que nós experimentamos todos os dias. Porque talvez a falta de esperança fale assim: isso não vai acontecer. Vai acontecer, porque não sou isso que estou dizendo. A palavra diz que há transformação para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. O inimigo, ele tenta te lembrar de quem você era. Deus quer que você se lembre de quem você é agora. Force um insight na tua mente, lembra quem você era lá no passado, lá atrás, quando você não estava em Cristo, e vê o que você se tornou, a bênção que você é para Deus. Podemos aplicar também esse tópico: pare de olhar para o retrovisor espiritual, olhe para frente. Deus já apagou o seu passado. Isaías 43, 18, capítulo 43, versículo 18, eu gosto muito desse texto, ele tem um significado porque ele, em especial, falou tão tremendamente comigo, porque tirou eu de um lugar e me colocou em outro. Um texto bíblico que diz assim: não vos lembreis das coisas passadas e nem considereis as antigas. Abandona isso aí que você está carregando. Deus está dizendo para você nessa noite: não carregue mais com você essas coisas que fazem mal para você. Deus tem um futuro para você lá na frente. Jogue fora. Diga para o seu irmão: joga fora. Fala para ele de novo que ele não ouviu: joga fora. E o quarto tópico, e finalizo com isso: tudo se fez novo. Uma nova vida com um novo propósito. Nós estamos aprendendo aqui no Tadel sobre maturidade cristã, e às vezes eu entendo que o início da nossa caminhada, da nossa trajetória, é difícil a gente entender o propósito, mas com o tempo isso vai se delineando, ele vai tomando forma, e nós vamos aprendendo o que Deus quer. Uma nova identidade, uma nova perspectiva, uma nova missão. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, olha só o que Deus confiou a nós. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Olha, você vai em nome do Senhor. Olha que responsabilidade, amada igreja. E às vezes a gente olha, passa por esse texto e não percebe o quão importante isso é visto dos altos céus. Você é um embaixador, uma embaixadora de Cristo Jesus. É difícil entender isso. Em Cristo você tem uma nova história, escrita pela graça de Deus. Isso não é apenas um status espiritual, é uma vida visível e transformada. As pessoas olham para você e vê. Talvez não comente com você diretamente, mas falam para outras pessoas, Sua nova identidade precisa refletir nas suas escolhas, nas suas palavras e atitudes. Sabe o que é mais incrível? Eu trabalho com educação. É quando eu estou aqui na comunhão com a igreja, e eu olho para os meus irmãos. Eu estou aqui já há aproximadamente 24 anos, e eu vejo quanta gente chegou depois de mim, e cresceu tanto,
E Deus fez tanto e vai continuar fazendo. Eu falo assim, Senhor, eu não estou falando de algo que as pessoas vão se tornar melhor. Eu estou falando de transformação. O que Deus deu para essas pessoas é algo exclusivo e poderoso. E deu algo para mim também, que eu creio também, e vou viver intensamente isso. O que eu estou querendo dizer aqui para você, que você permanecendo em Cristo, você vai viver grandes coisas intensamente para a glória de Deus. E conclusão, a verdadeira identidade cristã não é sobre o que você faz, mas sobre quem você é em Cristo. Você é uma nova criatura, isso significa viver livre da culpa, com propósito e com a certeza de que Deus está te moldando todos os dias. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, 17, que é o nosso texto base, ele é um convite, nessa noite para você, a reflexão sobre a profundidade da transformação que ocorre em Cristo. Se aproprie dela. Ela é tão grande, porque aqueles que forem na direção de Deus, Deus pode corresponder. Se você não quiser, infelizmente, Ele é cavaleiro, Ele não vai fazer nada. Mas se você for na direção, você vai ver o que o poder de Deus pode fazer na sua vida. Não se trata apenas de uma mudança externa, mas de uma renovação completa do ser, que impacta pensamentos, atitudes, relacionamentos. Ao estarmos em Cristo, somos chamados a viver de maneira nova, refletindo sua glória e cumprindo o propósito ao qual fomos criados. Desde a fundação do mundo já existe o propósito. Tem alguns que ainda não descobriram, mas logo mais vão descobrir. Em Cristo, você é novo. Então, para a glória de Deus, viva como tal. Baixe sua cabeça, vamos orar a Deus. Senhor Jesus, nós te exaltamos, nós engrandecemos o teu santo nome e entendemos, Pai, que o Senhor tem nos transformado dia após dia. Eu oro, Pai, para que essa obra, ó Deus, maravilhosa e tão tremenda, continue não só na minha vida, na vida dos meus irmãos e daqueles que nos acompanham agora, Senhor, por essa transmissão. Que o Senhor visite lares, famílias, ó Deus, e que tudo aquilo que o inimigo tentou, Pai, distorcer, seja quebrado hoje, Pai, no nome de Jesus. Pai, que nós venhamos desfrutar, Pai, de tamanha transformação, para que o Teu nome seja glorificado, para que Teu reino seja sinalizado, Pai, e que nós possamos corresponder verdadeiramente, Pai, a tudo aquilo que o Senhor já tem nos mostrado, e para aquelas coisas que o Senhor ainda vai nos mostrar, ó Deus. Nos fortaleça nesta noite como igreja e como corpo. Aquele, Pai, que está fraco e abatido, Pai, que ele possa receber ânimo, Pai, do Teu Espírito, que ele possa sair daqui renovado, Pai, entendendo que a transformação, ela é contínua. Essa transformação, Pai, que nos faz pessoas, Pai, melhores, não para que nós nos sintamos envaidecidos, mas para que nós entendamos que nós cumprimos, Pai, o projeto do Senhor, o plano do Senhor nas nossas vidas, Pai. É por isso que eu oro, Pai, nesta noite e te agradeço por tão poderosa obra e maravilhosa, Deus. Assim eu oro e te agradeço no nome de Jesus, e aqueles que concordam, digam amém, amém, amém. Se você entendeu a mensagem dessa noite, não é para mim, é para a glória de Deus. Aplauda o Senhor Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aplauda mais, igreja, aplauda mais. O Senhor é digno. Fique de pé. Quero despedir vocês. Estenda suas mãos. Que o poder de Deus, o incomensurável amor e a graça do Senhor Jesus e o doce consolo do Espírito Santo seja sobre toda a igreja, e aqueles que concordam, digam amém, amém, amém. Vão na paz do Senhor, dê um abraço no seu irmão, profetiza aí uma semana de bênção, no nome de Jesus, amém, amém.